Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa TV Canção Nova, uma alegria, uma graça de Deus, nós podemos estar começando mais um programa Escola da Fé. O nome já diz tudo, Escola da Fé. Trazer aqui aquilo que está no coração da igreja, aquilo que durante 2000 anos o Espírito Santo vem sedimentando no coração da igreja, né? Que beleza! E é isso que nós queremos trazer aqui um pouco em cada quinta-feira. Olha, esse programa já tem, se não me engano, 25 anos. Coisa boa, é graça de Deus, né? Muito bem, convido a vocês que estão aqui, vocês de casa, para a gente começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, porque Jesus disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, o nosso Amém. Pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós nesta noite. Também hoje é dia de São Cosme e São Damião, os dois mártires da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, agora podemos caminhar. Depois que a gente reza, o Espírito Santo conduz. Muito bem, quero cumprimentar vocês que estão aqui, gente de longe. Estamos aqui amigos de Jacobina, na Bahia. Quem é? Vieram de longe. Água Branca, Alagoas. Mais longe ainda. Serra de São Bento, Rio Grande do Norte. Mais longe ainda, Salvador, na Bahia, Santo André, São Paulo, Paraisópolis, Minas Gerais, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Teresina, no Piauí, Varginha, Minas Gerais, ok? Rio de Janeiro, capital, Córrego do Bom Jesus, Minas Gerais e Campinas, São Paulo. Bem-vindos à Canção Nova, bem-vindos aqui à Escola da Fé. O que nós vamos conversar hoje? Nós estamos fazendo uma série de programas sobre os sacramentos. E agora estamos no sacramento do matrimônio. Como é um sacramento que envolve a maior parte de pessoas, não é? Então quero gastar bastante tempo. Hoje vamos continuar, eu acho que já é a segunda ou terceira aula sobre o sacramento do matrimônio, ok? Mas antes eu queria dar um recado, né? O recado é o seguinte, a TV Canção Nova está fazendo 30 anos. Eu me lembro quando começou essa TV. Um dia eu vinha na rádio à noite, só tinha a rádio Canção Nova. Encontrei o Padre Jonas de noite na rua de terra que chegava na rádio. E ele parou o meu carro e disse assim para mim, Felipe, eu vou começar a televisão. Eu digo, nossa, meu Deus, já está difícil de tocar a rádio, vou começar a televisão. O senhor está me mostrando que está na hora de começar a televisão. E eu disse ao padre, o senhor está acostumado comigo, eu vou atrás do senhor. Estamos aí já faz 30 anos. Então, a TV Canção Nova quer agradecer a você que ajuda, que é colaborador, né? É uma evangelização que nós fazemos juntos. Graças a Deus. Deus seja louvado. Quero mostrar aqui uma coisa interessante. Essas caixinhas aqui. Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, então a Canção Nova está fazendo uma série de trabalhos assim em cima da Bíblia, para facilitar o conhecimento da Bíblia. Então, um casal da Canção Nova, o Gilberto e a Nilza, fizeram uma coisa interessante. São 4 caixinhas dessa, um de cada evangelista, né? E cada evangelista tem aqui o seu símbolo, né? Vocês sabem que cada evangelista tem um símbolo, né? São Mateus, né? É o homem, São Lucas é o boi, São João é a águia, né? E Mateus, Marcos que é o boi, Marcos é o leão.
Por quê? Porque é sempre como começa o Evangelho. João a águia porque aquele evangelista que voou mais alto, né, na reflexão teológica. Lucas o boi porque começa lá com Lucas o boi porque começa o sacrifício do boi no templo. Marcos o leão que ruge no deserto. João Batista que anuncia, né, a pregação. E essa caixinha é muito interessante, eles colocaram baseado naquele livro do Padre João, naquele livro A Bíblia no Seu Dia a Dia, que é um livro básico que formou essa moçada toda na Canção Nova. Essa caixinha é o seguinte, para cada evangelista é uma caixinha, são 4. Você tira aqui, né, uma mensagem cada dia e atrás tem uma citação do evangelista. Com 3 características que o Padre João nos coloca no livro dele, não é? A Bíblia do Seu Dia a Dia. Sempre a Bíblia traz para nós 3 coisas, principalmente. Um princípio eterno, ou seja, uma doutrina básica que a gente aprende. Segundo, traz uma promessa, as promessas de Cristo. E terceiro, uma ordem. O que você deve fazer? Então, quando você lê um versículo desse, você vai encontrar um princípio eterno, uma ordem de Deus e uma promessa. E aqui eles colocaram uma coisa interessante, colocaram um depara aqui, né? Ou seja, você pode mandar isso para uma pessoa, de você para uma pessoa, uma mensagem, ok? Está aí, você usa como você quiser. Aqui está, né? Essa caixinha aqui é do evangelista São Marcos, né? Essa daqui é do evangelista São Mateus, né? E tem também São Lucas e São João. Está aí. Bom, vamos então começar a nossa caminhada aqui sobre o sacramento do matrimônio. Na semana passada ficou faltando eu mostrar um finalzinho que vai aparecer aqui agora, o sentido do matrimônio, né? O Papa Pio XI, ele disse o seguinte, essa é a continuação da aula da semana passada. Quando os fiéis prestam esse consentimento sinceramente, o que é esse consentimento? Um recebe o outro como marido e mulher, né? Vocês querem se casar? Queremos, né? Sim, aquele sim é o consentimento. Então, quando os fiéis prestam esse consentimento sinceramente, sem medo, sem chantagem, sem ameaça, sem nada, livre, espontaneamente, abrem para si mesmos os tesouros da graça sacramental, né? Onde podem aurir as forças sobrenaturais. Para quê? Para cumprir a sua missão e os seus deveres fielmente, santamente, com perseverança até a morte. Os deveres do casal, ser esposo fiel, ser esposa fiel, ser pai, ser mãe, até a morte. Não? O consentimento, né, traz essa graça de Deus aí. Pode passar. E é pela graça de Deus que o casal poderá então vencer as queixas que um tem do outro, às vezes, as lamúrias, né? Nós temos essas coisas no casamento, né? As condenações, os ciúmes, as fofocas, as infidelidades, os mutismos. São todas essas dificuldades que os casais encontram, né? Os ressentimentos, as brigas, as indelicadezas, as comparações, né? Que às vezes atrapalham o casal. E tudo que leva a martelar os defeitos do outro e a não sublinhar as suas virtudes. Então, claro, nós somos seres humanos, nós somos pecadores. O pecado original enfraqueceu a natureza humana, né? Então, a igreja ensina que nós carregamos aí a chamada concupiscência da carne, o peso do pecado, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, né? Mas a graça de Deus, né, ajuda a gente a vencer. Isso é muito importante. Muito bem, esse foi o finalzinho da aula da semana passada, né? Eu quero lembrar o seguinte, deixa eu pegar aqui o meu lembrete. Esses slides todos, quem quiser, pode conhecê-los no nosso facebook.com/Escola da Fé. E você pode usar isso, se você quiser, na sua paróquia, uma coisa, entende? E nós temos aqui várias maneiras de você também acompanhar o programa. Temos aqui, né, o e-mail do programa, escoladafé@cancionnova.com. Temos o Facebook, né? Também tem o facebook.com/TV Canção Nova. E qualquer programa Escola da Fé, você pode acessar pelo site tv.cancionnova.com/programa.
Se você perder um programa, porque aqui é sequencial, né? Então, se você perder um programa, não pode assistir, quer ver? Entra aí no tv.cançãonova.com/programa e você acessa o programa que você quiser. Olha que coisa boa, gratuitamente, não paga nada, entendeu? Para você ver. Bom, a nossa conversa hoje é esta aqui, obstáculos ao amor conjugal. O que atrapalha o casamento? O que atrapalha esse amor conjugal? Né? É importante a gente saber disso, para a gente saber enfrentar essas dificuldades com a graça de Deus. Pode colocar. Então, falta de diálogo e de comunicação é um problema. O casal que não conversa, né? Às vezes um fala muito, o outro não fala. Às vezes é o contrário. É importante o casal dialogar, não discutir. Discussão não é bom. É bom o diálogo. Porque na discussão é briga. Cada um está defendendo o seu ponto de vista. O diálogo não. O diálogo, os dois estão buscando um caminho junto. O Saint-Exupéry dizia assim, amar não é um só olhar para o outro, é os dois olharem na mesma direção, né? O diálogo levar o casal a resolver os seus problemas. Então, muitas vezes no diálogo, às vezes falta hábito, o casal não tem hábito de dialogar. O mutismo, tem uns que não falam, né? Às vezes superioridade, um se impõe ao outro como se fosse superior, atrapalha o diálogo. A simulação, fingimento, não é sincero, né? Falsidade, cansaço, também cansaço. O cansaço atrapalha também a comunicação do casal. Um que trabalha muito exageradamente, chega em casa, às vezes cansado, não consegue nem conversar direito. Uma vida social muito intensa, também pode atrapalhar. Distração, né? Às vezes falta de atenção com o outro, né? Não deixar o outro falar e só fica você falando, não dá tempo do outro falar. Enfim, essas coisas são importantes para que o diálogo não seja prejudicado. Porque o combustível do casal é a saliva, é o diálogo. Mas o diálogo exige essas coisas, né? Faz silêncio, deixa o outro falar, depois você fala. Não interrompe enquanto ele está expondo a ideia dele. As diferenças psicológicas também são muito importantes. Claro, homem e mulher são completamente diferentes. Então, a falta de conhecimento mútuo de um e do outro também pode dificultar a vida conjugal, né? A mulher é detalhista, o homem não é. Então, às vezes, isso dá briga. A mulher guarda os detalhes de tudo, o homem não guarda. Então, tem que ficar atento também a essas diferenças para que não haja problema, não é? Depois, falta de maturidade. Esse é um ponto importante também que dificulta muito o casamento. Falta de maturidade gera o quê? Reclamações, um reclamando do outro. E reclamação não resolve nada. Reclamação só envenena a atmosfera do lar, né? Exibicionismo. Um quer se exibir mais do que o outro, né? Indecisões. Não toma decisões que precisam ser tomadas. Omissão, né? Negligência nos trabalhos que tem que ser feito do casal. Ou negligência, ou não fazer, ou fazer mal feito, às vezes por preguiça. Também um espírito de derrotismo, de pessimismo, também atrapalha, né? É falta de maturidade, desânimo, infantilismo, autopiedade, orgulho. Enfim, eu fui colocando ali uma série de coisas que a experiência já me mostrou na vida, né? E que a gente precisa refletir sobre essas coisas, para não deixar atrapalhar o casamento. Vamos em frente. Bom, mentira. A mentira é um problema seríssimo. Jesus fala que a mentira tem um pai. Assim como a verdade tem um pai, que é o Espírito Santo, a mentira também tem um pai, o demônio. Jesus fala que quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. A natureza dele é ser mentiroso. Assim como a natureza do Espírito Santo é ser a verdade. Eu chamo o Espírito Santo de Espírito da verdade. Então, cuidado com a mentira. A mentira destrói muito o casamento, né? Falar mal do outro, né? Não pode, né? O marido não pode falar mal da mulher para os outros. E vice-versa, né? Outro problema que gera dificuldade, a moda. A moda também. Às vezes, um quer usar uma moda que ela gosta, todo mundo gosta, mas o marido não gosta. Não tem sentido.
A primeira pessoa que a sua moda tem que agradar é a sua esposa, o seu marido. Depois os outros. Ah, mas está na moda. Espera aí. Tem que ver se dá para usar essa moda, né? As comparações é outro ponto perigoso, porque a vizinha tem uma cortina desse jeito, eu tenho que ter também. Porque o outro tem um carro, não sei, eu preciso... Opa! Cada casal é um casal próprio, não tem que ficar se comparando com os outros, não. É claro que a gente pode copiar as coisas boas dos outros, mas sem exagero, né? Os parentes, a família também é um problema. O sangue fala muito forte dentro de nós. Então, por exemplo, as interferências do sogro, da sogra, dos cunhados, cuidado, né? Nunca fale mal do seu cunhado para sua esposa, porque é irmão dela. Ela vai ficar entre a cruz e a espada, entre o irmão e entre você. Então, seja inteligente. Você tem alguma coisa contra o seu cunhado, vai lá você conversar com ele. Deixa a sua esposa do lado, porque senão dá conflito. Então, administrar os conflitos do sangue no casamento é muito importante. Sangue, eu digo parentesco, né? Ressentimentos, também algo que atrapalha muito os casais. O que é o ressentimento? Muitas vezes, na hora de uma discussão, de uma briga, você vai lá e desenterra alguma coisa do passado da pessoa, né? É como se fosse tirar uma cicatriz de uma ferida que ainda não cicatrizou bem, aí volta a sangrar, né? Desenterrar, né, coisas do passado. Datas, é importante as datas também, né? Principalmente nós homens esquecer muito das datas. Um dia eu esqueci da data de aniversário da minha esposa, meu Jesus amado. 10h30 da noite, a mulher bicuda na cama, eu digo, o que foi, meu bem? Nada. Eu tinha esquecido que era o dia do aniversário dela. Nada, nada. Mas por que você está assim? Nada. Aí, com muito custo, ela disse, dia do meu aniversário. Eu digo, Jesus amado. Eu não sabia se eu entrava debaixo da cama, né? Bom, mas aí pedi 1 milhão de desculpas. Pai, digo, ano que vem não vai acontecer isso. Aí peguei minha agenda, coloquei lá, 18 de março, aniversário dela. Quando chegou no dia que estava marcado na agenda, fui lá, comprei um presente, fui levar para ela. Quando eu levei para ela, ela morreu de dar risada. Peraí, o que está? Você não gostou? Felipe, hoje é 18 de fevereiro. Eu tinha marcado errado na agenda. Professor de matemática, física, marquei errado na agenda. Falei, não tem problema, esse ano você vai ganhar 2 presentes. Fica com esse, 18 de março eu te dou outro. Então, esse negócio de data, gente, tem que tomar cuidado, porque dá briga. E nós, homens, somos meio lerdos nessas coisas, entendeu? Mulher não esquece de jeito nenhum, mas o homem esquece. Aparência física é outra coisa importante, né? Tem mulher, às vezes, que se preocupa muito com a casa fica brilhando, mas ela mesmo, nem tanto, não pode. Tem que cuidar, né? Não estou dizendo exagerar, não, mas todo marido gosta de ver sua mulher arrumada e vice-versa, né? E nós homens, às vezes, temos esse descuidado, né? Vai trabalhar, aí arruma tudo bonitinho, chega em casa, aí fica aquela roupa suja, boné velho, chinelo velho, está em casa mesmo. Não, não pode relaxar muito, não, né? Aparência física, o mínimo de aparência física é importante, né? A religião é outro problema que pode dar briga. Religião também. Quantas vezes a gente vê marido e mulher brigando aí, porque um quer ligar a TV na Canção Nova, o outro não quer, não sei o quê. Então, a religião também. A monotonia na vida dos dois, né? Um casal já não tem... Um já não se descobre mais em relação ao outro, então cai numa vida monótona, né? Falta de incentivo de um para com o outro, apego demasiado aos pais, esse é outro problema, né? Mau humor. Bom, eu não tenho tempo de desdobrar tudo isso aqui por causa do horário, né? Mas eu vou colocando, aí vocês vão lendo. E cada um sente o que precisa tomar cuidado no seu relacionamento, né? A questão do dinheiro, né? Às vezes a falta de planejamento, então gasta-se muito, aí o casal entra em crise. Então tem que fazer um planejamento, um orçamento direitinho, né? Os dois, hoje é muito normal os dois trabalharem, mas o que é importante para um casal cristão? Aquilo ser junto.
Fechou o mês, onde é que nós vamos gastar o nosso dinheiro? Não importa quem ganhou, se foi ele, se foi ela. Casamento é unidade. Então, onde é que nós vamos gastar o nosso dinheiro? Às vezes, o dinheiro que sobra, às vezes dá mais trabalho do que o dinheiro que falta. Porque quando sobra, um quer trocar um carro, o outro quer trocar os móveis, aí começa a brigar. Tudo dá para se resolver, né? O que é combinado não é caro, diz o povo antigo. Então, esse mês nós vamos fazer isso, mês que vem nós vamos fazer aquilo, outro mês vamos fazer aquilo, né? As propagandas, cuidado com as propagandas de televisão, que às vezes faz você comprar uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem. Né? Porque a propaganda ela é um marketing que dá coceira em você, faz você ter vontade de comprar. Mas será que eu preciso? Será que eu tenho dinheiro? Será que eu não estou sendo consumista? Cuidado, né? Falta de combinar as coisas, outra coisa importante. Combina as coisas, que o que é combinado não é caro, não dá briga. Vamos lá. Pode passar. O sacramento do matrimônio não é um ato mágico. Não é, de jeito nenhum. A transformar instantânea e automaticamente os noivos. Não. A bênção sacramental do matrimônio não transforma os dois em dois anjos que vão viver maravilhosamente. Não é assim, né? Não destrói, né, no altar as suas más inclinações e os seus defeitos. Não. Claro que a graça de Deus ajuda o casal, mas não tira a liberdade. Não tira a individualidade de cada um, né? Porém, a partir daquele instante, haverá neles uma semente divina. Isso é que é importante. Que se encontrar terra fértil, vai germinar. É uma graça sacramental. São 7 sacramentos, né? Cada um deles tem uma graça especial para a finalidade que vai ser, que a pessoa vai viver. Então, se souber cultivar essa semente divina, começa a vencer as dificuldades. Vamos lá. Porque o matrimônio é indissolúvel, né? O matrimônio tem 3 características, já falei. Fidelidade, indissolubilidade e fecundidade. Os filhos, as 3 características do casamento cristão. É como a igreja, né? A igreja é fiel a Deus, é uma unidade a Deus que é indissolúvel, e a igreja é fértil, nela nascem os filhos de Deus pelo batismo, né? Eu já mostrei aqui que, né, o matrimônio se espelha na união do Cristo com a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Aí tem indissolubilidade, tem fecundidade, né, e fidelidade. Vamos lá. O amor deve ser definitivo. O amor não é uma coisa provisória. Eu vou me casar com você até eu me cansar de você. Não. O amor é definitivo, né? Não pode ser até nova ordem. A igreja ensina isso. O amor é uma coisa séria. Eu te recebo como minha mulher, meu marido, te prometo ser fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Por quê? Porque ali vão nascer filhos, vai constituir uma família, não pode ser uma coisa provisória, né? Esta união, diz o que diz a igreja, documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 48. A Gaudium et Spes diz assim: esta união íntima, doação recíproca de 2 pessoas e o bem dos filhos, exigem a perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. Então vejam, aqui né, várias coisas, o bem do casal e o bem dos filhos. Então exige uma fidelidade e indissolubilidade, ok? É característica do matrimônio cristão. Claro que às vezes um casamento não valeu. Aí o caso quando um tribunal da igreja declara a nulidade de um casamento. Aí o casamento não existiu. Não é que a igreja está anulando um casamento, a igreja não anula o casamento. A igreja simplesmente fala, esse casamento não aconteceu. Por quê? Porque faltaram as condições mínimas de consentimento ou de outras coisas, né? Eu já expliquei que o Código de Direito Canônico da Igreja contempla 19 itens que o Tribunal da Igreja pode, por um deles, declarar que um casamento não foi válido. E isso acontece. Muito bem, pode passar.
Pode parecer difícil e até impossível ligar-se por toda a vida a um ser humano, mas Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável. E aí está a prova, gente, que é possível, né? Eu vivi 40 anos com a minha esposa. Morreu, nós tínhamos 40 anos de casado. Até escrevi um livro, né? Por sugestão de um padre, né? Padre Demétrio Gomes, escrevi um livro, foram 40 anos. Quando morreu minha esposa, ele disse, professor, agora escreva esse livro. Eu digo, padre, mas é chato falar da gente. Ele falou, não, o senhor prega para casais do mundo inteiro, Brasil, agora vai fazer como é que o senhor viveu. Aí me fez escrever, foram 40 anos. Aqui vocês estão vendo o Padre Jonas na capa, celebrando o nosso casamento, lá em 1972. Não é? É possível viver casado. É possível, com a graça de Deus, com maturidade, com boa vontade. Quantos casais vivem 50 anos de casado, 60 anos de casado? É possível, não é? Não é impossível, não. Agora, claro, a gente tem que fazer a parte da gente junto com a graça de Deus, né? Cristo condena o adultério mesmo de simples desejo. Então, uma das condições para que haja fidelidade é que não haja adultério, nem de pensamento, nem de palavra, nem de atos, né? A igreja exige o casamento civil para realizar o matrimônio? Sim. Eu coloco aqui algumas perguntas para a gente tirar. Por que a igreja exige o casamento civil junto com o casamento religioso? Porque o casamento civil dá estabilidade jurídica também para o casal. Entende? Dá uma estabilidade jurídica. Um não pode abandonar o outro assim e deixar o outro na rua da amargura. Não. Aí a justiça civil vai dizer, não, você largou dela, você vai ter que dar pensão a ela, no mínimo, por causa dos filhos. Então, o casamento para a igreja só vale o casamento no matrimônio, na igreja. Mas a igreja exige também o casamento civil para dar estabilidade jurídica à família, certo? O católico pode se casar com uma pessoa não católica? Pode, desde que seja uma pessoa que foi batizada numa outra religião, e o batismo, a igreja reconhece o batismo válido em várias denominações evangélicas, protestantes, né? É o chamado casamento misto. Pode casar. Agora, veja bem, é uma pedrinha no sapato. Por quê? Porque o casamento é feito pela unidade, né? Se você não consegue fazer unidade na religião, que é um dos pontos mais fortes da unidade, porque, claro, você é católico, ela é protestante, você vai querer rezar o terço, ela não vai, você vai querer a missa, ela não vai, tudo vai ser diferente. É possível dar certo? É possível dar certo, onde existe o amor de Deus, um respeito profundo de um para com o outro, por isso a igreja autoriza o casamento misto, mas a gente tem que ficar esperto. É uma dificuldade grande também que a gente vai enfrentar. O ideal é isso, católico casar com católico, protestante casar com protestante. Aí o problema da religião já não gera dificuldade de unidade, certo? O que mais? Pode passar. O que a igreja diz sobre a vida sexual do casal? Bom, aqui eu vou dar orientações assim gerais, né? Porque não é o caso de a gente entrar assim, em detalhes sobre isso. Eu escrevi um livro, quem quiser estudar isso com mais profundidade, como eu recebo muitas perguntas de gente perguntando mais coisas, então eu escrevi esse livro, Vida Sexual no Casamento. Aqui eu entro em detalhes, inclusive eu pedi ao nosso bispo, né, Dom Benedito Beni, que desse o imprimato. Imprimato quer dizer autorização para publicar. O Código de Direito Canônico fala que quando a gente publica um livro de doutrina, deve ter autorização da autoridade eclesiástica. Então, Dom Benedito Beni, quando era bispo em Lorena, deu autorização. Então, aqui eu explico com mais detalhes. Vamos fazer um intervalo e depois do intervalo eu vou conversar um pouco sobre isso, tá bem? Espere aí, é bem rápido, não dá mais do que 3 minutos. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí a rapidez do intervalo, né? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Então, quem é que mantém essa televisão? Sendo que todas as televisões são mantidas com patrocinadores, né? E aí as propagandas. Aqui o patrocinador é você. Você que ajuda a Canção Nova, que recebe esse boletim, esse boleto aqui na sua casa, né? Um para cada mês. E eu quero lembrar o seguinte, sabe? Esse boleto aqui
de cada mês só pode ser pago até o último dia do mês. Se passar do último dia do mês, você não pode mais usar o boleto do mês, porque é uma exigência da FEBRABAN, da Federação Brasileira dos Bancos, ok? Então, quem contribui com o boleto, presta atenção. Agora, a melhor maneira da gente contribuir é pelo débito automático. Você autoriza o banco a debitar para você, na sua conta, acreditar para a Canção Nova, ou então hoje você pode pagar até com cartão de crédito, né? O importante é o seguinte, não deixe de ajudar essa obra. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, ontem eu completei 70 anos, e eu quero até agradecer as pessoas que eu recebi tanto cumprimento ontem, apaguei vela 4 vezes, 4 vezes, né? Até hoje, né, fui fazer uma palestra de manhã aqui, tinha lá um bolinho, cantaram um parabéns, mas é porque nós estamos aqui, olha, tem uma companhia aqui, nós estamos aqui, eu estou aqui, acompanho o Padre Jonas há 50 anos. Conheci o Sr. Jonas quando eu tinha 20 anos de idade, no Colégio São Joaquim, Lorena, onde ele era padre. E não nos separamos mais até hoje. Eu não sou consagrado da Canção Nova, porque quando ele começou a Canção Nova, ele começou só com pessoas solteiras e eu já era casado, eu já tinha 2 filhos. Então eu fiquei assim, como um colaborador até hoje, mas sempre na rádio, na TV, na internet, etc. Né? Então eu sou um testemunha da grandeza dessa obra, da beleza, de quantas pessoas já se converteram, se salvaram, mudaram de vida, jovens que deixam as drogas, jovens que, né, que passa a ser um filho educado na família. Ajude. Né? Como dizia Paulo VI, aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos diante de Deus do evangelizador. Muito bem, eu quero mostrar rapidamente aqui algumas coisas ligadas a esse assunto que nós estamos tratando, né? Família, casamento, né? Educar pela conquista e pela fé. Isso aqui é para a educação dos filhos. Eu vou fazer um programa inteiro sobre isso. Não, hoje não. Educar pela conquista e pela fé. Como é que a gente deve educar os filhos? Né? Problemas no casamento. Né? Aqui é um capítulo para cada tipo de problema. De onde é que nasceu esse livro? Mandavam muitas perguntas aqui para a Canção Nova sobre isso. Aí um dia pediram para eu responder as perguntas, só que era, meu Deus, mais de 500 perguntas. Aí a minha esposa separou por assunto e eu escrevi um livro. Escrevi um também que eu chamei de Problemas do Namoro, mesmo jeito, deixa aqui. Né? Matrimônio Santo, são 12 casais, foi um padre que escreveu, o padre Thomas Kevin, 12 casais que foram ou beatificados ou canonizados pela igreja, o que mostra que o casamento é um caminho de santidade também. Não é só o sacerdócio, não. Não é só a vida religiosa, também o casamento. Tá? Família Santuário da Vida é um livro sobre a família, né? Os pais, os filhos. Né? E aqui eu coloco um capítulo também sobre a questão das nulidades. Quando é que um casamento a igreja pode declarar nulo ou não? E aqui, uma coisa que eu gravei, são 25 horas sobre tudo, desde namoro até viuvez. Por que eu fiz isso daqui? Porque eu recebo muitos pedidos para pregar retiro para casais. Eu não dou conta, de jeito nenhum. A semana tem um final de semana, houve semana eu recebi 4 pedidos uma semana só. Então o que eu fiz? Eu gravei um retiro para casais. Na verdade, sobre família, pegando desde o namoro até a viuvez. São 25 horas de gravação também que a gente pode acompanhar. Um outro livro, Sereis uma só carne, que é a essência do casamento. Eu já fiz um programa sobre isso aqui. Então, material sobre casamento não falta. A Canção Nova tem muita coisa, ela tem mais coisa aqui ainda, né, que eu já mostrei. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa. Né? Eu estava falando aqui agora, né, o que diz sobre a vida sexual do casal? O sexo é uma coisa maravilhosa que Deus deu para o casal, com 2 objetivos, 2 dimensões, unitiva e procriativa. Deus diz para o casal, crescei e multiplicai. Então, para multiplicar, né, Deus deu o sexo. E não só é para o homem e a mulher, não, para os animais também, até para as flores. Deus quis isso. Então, o Gênesis diz que quando Deus criou o mundo, Deus viu que tudo era bom. Quando criou o homem e a mulher, é diferente, fala assim, que tudo era muito bom. Tudo. Então, o sexo também. Né? O que é ruim no sexo? É o sexo fora do lugar.
O único lugar em que o sexo é abençoado, que traz felicidade, é no casamento. Fora do casamento, o sexo é destruidor. Né? Dá separação, dá adultério, gera doença venérea. Né? Mas, sabe, quando uma coisa é muito bonita, se você tira de lugar, você cria uma coisa muito feia. Um exemplo só, o olho é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que o olho é uma das partes mais bonitas do ser humano. Principalmente quem tem olho azul, verde. Agora, você pensou, se você tirar o olho daqui e colocar ele na testa, ou colocar aqui, vira um monstro. É o sexo fora do lugar. É o sexo fora do casamento. Entende? No casamento é graça, é bênção, se gera seus filhos, faz a união do casal. Né? Mas, no adultério, na fornicação, na prostituição, na pornografia, ai, aí a coisa entende? Então, a coisa mais importante é entender o sentido cristão do sexo. É para a felicidade do casal, a união do casal e para gerar os filhos. Então, coloca aí. A igreja diz que os atos com os quais, olha, uma citação do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes 49. A igreja diz que os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. A igreja está dizendo que o ato sexual é um ato de castidade, castamente. Castidade não quer dizer não ter vida sexual. Castidade quer dizer ter vida sexual no lugar certo, entenderam? No casamento. O casal que vive o sexo no casamento é um casal casto, olha aqui, castamente. Né? Quando realizado de maneira verdadeiramente humana, o que é essa maneira verdadeiramente humana? Movido pelo amor. O sexo é manifestação de amor. A gente pode manifestar o amor de muitas maneiras. Você dá uma rosa de presente, dá um abraço, dá um beijo, faz um elogio. Agora, para o casal, a manifestação de amor radical é você se entregar ao outro. Aí você não está dando uma coisa, você está se dando. Você está entregando a sua intimidade para o outro, o seu corpo para o outro. Então, essa manifestação verdadeiramente humana é movido pelo amor. Um casal que não se ama não tem harmonia sexual. Se não tiver harmonia conjugal, não tem harmonia sexual. O casal vive brigando. Chega à noite e vai celebrar o quê? Porque o sexo é a celebração do amor. Nós vamos celebrar briga? Vamos celebrar ressentimento? Vamos celebrar mentira? Vamos celebrar infidelidade? Não tem como. Por que muito casal não tem uma harmonia sexual? Porque não tem uma harmonia conjugal. Não vive bem. Os antigos diziam assim, quem vive bem de dia, vive bem à noite. Né? Entende? Porque o sexo é manifestação do amor. E é uma coisa tão bonita que Deus quis que nessa explosão de amor do ato sexual, a criança é gerada. Olha que coisa bonita. Ou seja, a criança é fruto do amor do casal celebrado. Por que a igreja não quer o bebê de proveta? A inseminação artificial. Está no catecismo da igreja, a igreja não quer. Por quê? Porque gerar um ser humano não é como você gerar um bezerro, um pé de eucalipto, não. A criança tem que ser gerada num contexto de amor. Então a igreja entende, tem um documento do Concílio, um documento da Congregação da Fé de 1983, chamado Donum Vitae, que fala que o ato sexual do casal é o ato fundante da vida. Ou seja, são os pais que dão a vida àquela criança num ato de amor. Então a igreja fala, né? A criança não deve ser gerada na mão de um técnico, pegar um embrião congelado a menos 160 graus de temperatura, não. Tem que ser gerado no calor do amor dos dois. É um problema antológico, né? Que tem várias razões para isso. Por isso que a igreja recomenda que os casais não façam inseminação artificial. Os filhos devem ser gerados naturalmente. Quando realizado de maneira verdadeiramente humana,
testemunham e desenvolvem a mútua doação. Então, o ato sexual testemunha a doação de vida que um fez. Eu pertenço a você, você me pertence. Se você estiver sofrendo, eu vou sofrer com você. Se você estiver doente, eu vou estar junto com você. Se você perder uma perna, eu vou continuar com você. Sabe, o ato sexual simboliza isso. Olha aqui, né? Essa doação mútua, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. Então, é um ato que alegra o casal e que faz o casal crescer. Quando é um ato de celebração de amor. Passa. Olha o que vem agora. Olha o que o Papa Pio XII disse em 1950. Faz quantos anos? 70 anos. Olha como a igreja ama a vida sexual, ama o sexo. Olha o que esse Papa disse. Está aqui, ó, 29 de outubro de 1951. O próprio Criador estabeleceu que nesta função, ou seja, de gerar, né, o ato sexual, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Olha o Papa dizendo, Deus quis esse prazer, é lícito, do corpo e do espírito. Não é só do corpo, é do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar esse prazer e em gozá-lo. Um Papa dizendo isso. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Né? A igreja é muito discreta em falar, né, de como é que deve ser o ato sexual. Né? Ele fala uma moderação justa. Né? Não é verdade aquilo que alguns dizem, né, vale tudo. Não, não é verdade. Não é verdade. A igreja não aceita sexo anal, né, sexo oral no sentido de... Não é. A gente sabe o que é o natural. Né? Claro que a igreja aceita, com o entendimento da psicologia, as carícias necessárias. Né? Porque todo ato humano, você tem um prelúdio, tem um lúdio, tem um pós-lúdio. Tudo é assim, né? Você vai ter uma festa, você prepara a festa, é o prelúdio. Aí tem a festa, é o lúdio. E depois você vai comentar o que aconteceu na festa, é o pós-lúdio. O ato sexual também. Precisa ter um prelúdio, uma preparação. Né? E aí, a igreja não é contra as carícias. Né? O padre João Moana, que escreveu um livro chamado Céu e Carne no Casamento, muito bom. Ele dizia, carícias que o casal aceita. Não vou desdobrar aqui quais são, mas aquilo que o casal aceita e precisa. Aquilo que o marido sabe que a esposa precisa para que ela participe junto com ele da felicidade sexual, é lícito. Entende? Não é simplesmente buscar uma extravagância a mais, não. O que ela aceita e precisa. Porque sabe o que acontece de perigoso no ato sexual? Um se satisfaz e o outro não. Isso acontece muito, normalmente, o homem se satisfaz e a mulher não. Porque o homem ele é muito mais fácil sexualmente falando. Né? Um dia eu pregava um encontro de casais lá nas Minas Gerais, quando eu era professor daqueles lados, lá na universidade, e numa daquelas cidadezinhas lá de Minas, não sei se Brasópolis, Paraisópolis, um dia um rapaz me disse assim, sabe o que é, professor? É que a mulher é que nem um fogão a lenha, custa acender, o homem é igual um fogão a gás, piscou, está aceso. E eu disse, mas não é verdade, o cara tem razão. Deus fez assim. O homem ele é pronto para o ato sexual. O ato sexual do homem começa na cama, da mulher não. Da mulher começa no café da manhã. Ou no shopping. Ou no restaurante. Se a mulher estiver magoada, preocupada ou doente, dificilmente ela realiza um ato sexual. Já o homem é diferente. O homem é matemático, o homem é frio sexualmente. Deus fez assim. Somos diferentes. Então nós temos que entender que nós somos diferentes e a gente se entender. Sabe? Um ajudar o outro para que ambos se satisfaçam.
Porque qual é o grande perigo? Ele se satisfaz, ela não. Ela começa a se negar. Ah, hoje eu estou com dor de cabeça, lavei muita roupa, não sei o quê. Não é. Não é. Eu li um livro uma vez, logo que eu me casei, que eu queria entender um pouco disso. Me lembro que o livro era um livro escrito nos Estados Unidos, The Freedom of Sexual Love, a liberdade do amor sexual, escrito por um casal de psicólogos americanos cristãos, casal Bird, e que eles diziam assim, que nos Estados Unidos, 70% das mulheres não tinham satisfação sexual. Bom, isso já tem 40 anos, né? Deve ter mudado. E ele dizia que as mulheres estavam batendo na porta dos psiquiatras e psicanalistas, lá, eu sou doente. Sou doente, meu marido gosta, quer, eu não quero. Aí o livro inteiro é para decifrar esse enigma. E eles falam, você não é doente não, você é mal amada. Você é mal preparada. Falta amor entre vocês, falta preparação. Você não é doente não. Então, sabe, os casais precisam entender isso, que nós somos diferentes. E que é preciso... Tem problema? Tem. Vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda com médico, psicólogo, um casal experiente que possa ajudar a gente. Certo? Vamos em frente, senão a gente não termina a nossa aula de hoje. Pode passar aí. Para que o casal tenha uma vida sexual harmoniosa, o que é muito importante, precisa viver a harmonia conjugal. O amor. Né? Não ter briga, não ter maledicência, não ter ofensa, não ter mentira, não ter tapeação. Né? O ato sexual é a mais intensa manifestação de amor do casal. É isso mesmo, eu já falei. Pode passar. Aí vamos falar um pouquinho dos filhos. Né? Deus diz para o casal, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. É uma ordem de Deus para o primeiro casal e para todos os casais. E Deus nos deu exatamente a vida sexual para isso também. Né? Então, vamos lá. Agora aqui eu gosto desse Salmo 126 que fala isso. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus que guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas. O que esse salmista quer dizer? É Deus que dá ao casal a coragem de ter filhos, a força de ter filhos e educar os seus filhos. Hoje, gente, infelizmente, caiu sobre o mundo um medo de ter filhos. A Europa está se extinguindo. Todos os países da Europa, a população está diminuindo. Os demógrafos dizem que a França, se continuar assim, no ano 2050 vai virar muçulmana. Porque o europeu tem um filho por casal, o muçulmano tem 4, 5, e eles estão vindo para a França, estão vindo para os seus países. Por que isso? Né? E o nosso Brasil, já entrou numa situação dessa, porque todo mundo sabe que para manter a população, a média tem que ser 2,1 filhos por casal. Por que 2,1 na média? 2 porque morre o pai e a mãe, se tem 2 filhos, continua a mesma coisa. Mas e aqueles que não se casam? Que não tem filho, então, por isso que é 2,1. Nenhum país da Europa tem 2,1 filhos por casal. E o Brasil já está com 1,6. Ou seja, a população do Brasil vai começar a diminuir. E é um absurdo. É um raciocínio que, para as pessoas entenderem, tem que explicar com mais calma. Vou dar só um dado para vocês entenderem. O Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado no Japão. Quantas pessoas tem no Brasil por quilômetro quadrado? 20. O Japão tem 330. E o Japão não tem fome, doenças que nós temos aqui, analfabetismo, 65% da população tem nível superior. Ou seja, não é a quantidade de gente que faz o país ser pobre, não é isso, não é falta de educação, é outra coisa. O Brasil é um país vazio. Você pega um avião aqui em São Paulo e vai até Recife, você anda aí 3 horas. O que você vê embaixo? Nada, só verde, 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 de vez em quando uma cidadezinha. Não é? Vocês vieram de longe aí, de Recife, não é isso que você vê no avião? Você não vê isso no Japão. No Japão, você anda nas autopistas, todas as autopistas são fechadas com placa de 3 metros dos 2 lados, porque do outro lado já tem casa. Entendeu?
mas vive como um reloginho. Então, o nosso Brasil já está virando um país de cabelos brancos, né? E o Papa Bento XVI diz assim, uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. É, uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. Mas vamos lá. Passa o próximo slide aí para nós. Vede, o salmista também dizendo, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Por que as flechas na mão do guerreiro? Um guerreiro sem flecha está desprovido, né? É que tem um soldado sem arma. Então, o salmista compara os filhos gerados na juventude com as flechas do guerreiro. Ele fala, feliz o homem que encheu a sua aljava. O que é aljava? Aquela bolsa que o cara carrega cheio de flecha aqui atrás. Né? Então, feliz o homem que encheu a aljava, não será confundido no dia de defender a sua causa. Sabe, gente, filho é uma questão, não é só de dinheiro, não é só de... é questão também de fé. Né? Um dia eu encontrei um homem que teve muitos filhos, e ele me disse que quando nasceu o 8º filho dele, ele estava tão mal de vida, que o padrinho, no dia do batismo, falou para ele, deixa eu levar essa criança para criar, depois eu te devolvo, só para te dar uma folga aí financeira. Ele falou, não, Deus dá, Deus cria, o problema é dele. Deus dá, Deus cria, o problema é dele. Sabe quantos filhos esse homem teve? 23. A dona Luzia Guatura, aqui de Lorena, morreu faz um mês, morreu com 98 anos de idade, teve 23 filhos e adotou mais um. O marido dela foi quem me disse que não tinha 8 filhos, Deus dá, Deus cria. Claro, Deus não está pedindo para a gente viver isso, mas Deus não quer que a gente morra de medo de ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Né? O filho é uma bênção de Deus. Bom, terminou? Olha, eu não terminei todos os slides, não tem problema. Quem quiser pode ver aí nesse site que eu dei, tv.cançãonova/programa, você pode ver o resto dessa matéria aí. Mas semana que vem a gente vai continuar ainda esse assunto, certo? Agora, para terminar, né, já está na hora mesmo, eu quero pedir aos sacerdotes que nos acompanham de casa e diácono que dê a bênção para nós. A bênção pode ser dada à distância. E a gente tem que acreditar nessa bênção, gente. Né? A gente acredita na bênção do pai e da mãe, muito mais na bênção de um sacerdote, de um diácono. Põe a intenção de vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor. Então, que desça sobre todos nós essa bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a vocês que vieram aqui ao vivo, vocês de casa que me acompanharam. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.